Fala galera, aqui é o PV e vamos para mais um Mão Ar. Agradecendo aí aos novos inscritos do canal que vieram do Mão Ar, do tio, e agradecer a todos vocês aí por estar dando essa oportunidade de crescimento. Então vamos para mais um Mão Ar. A história começa em um céu negro e as nuvens estão vermelhas carmesim. O vento sopra forte enquanto vemos que há uma batalha acontecendo. Quando de repente um monstro começa a rosnar com toda a fúria e está prestes a fazer um ataque. Então aparece o nosso protagonista segurando uma pequena adaga e está gritando, se preparando para se defender ou atacar. Então vemos que esse monstro é uma lagarta gigante e está com a boca aberta, preparando já, levando o ataque do nosso protagonista. O nosso protagonista, quase caindo no chão, está com a adaga enfincada na boca do monstro. O monstro, se agonizando de dor, grita bem alto. O nosso protagonista, quase perdendo os seus braços, começa a cerrar os dentes e com as mãos trêmulas começa a ver que o monstro está prestes a devorar sua mão. Mas vemos que o monstro não consegue derrotar o nosso protagonista e cai morto no chão. O nosso protagonista, já cansado, começa a se limpar e vê que a batalha árdua foi vencida graças ao esforço dele. Ele, já cansado da batalha, com os olhos escurecidos, ele fala: finalmente, posso usar o meu poder para derrotar um Mon. Então, quando ele estava quase finalizando a palavra monstro, alguém grita chamando ele, dizendo: "Ei, adormecido!" O nosso protagonista presta atenção e vê que logo em seguida ele vê um campo de batalha e várias pessoas estão lutando com todo tipo de variedade de monstros e vários corpos estão caídos no chão, enquanto ele apenas tinha derrotado uma pequena lagarta. Então um dos homens começa a reclamar, dizendo para ele para continuar coletando e perguntando o que ele estava fazendo e dizendo que ele era apenas um simples carregador e ele devia fazer o trabalho direito para poder ele receber a recompensa. Então o homem de óculos fala também: "Não está vendo os cadáveres dos monstros?" Reclamando que o protagonista era muito inútil, dizendo que contrataram ele para ele estar trabalhando, não está vadiando por aí. O protagonista apenas encara eles assustadamente e diz: "Me desculpe." Então os dois homens viram de costa para o protagonista e diz: "Caramba, malditos carregadores inúteis." O nosso protagonista apenas encara calado, vendo todo o campo de batalha que estava acontecendo nesse exato momento. Uma grande tragédia iria acontecer em breve. Simplesmente ele, não querendo aceitar todo o sofrimento que ele tem em sua vida, ele, com uma simples palavra, desabafa o seu sentimento de raiva. Então descobrimos que o mundo mudou após um abismo ser descoberto. Esse abismo e outra dimensão onde monstros que existiam apenas em fantasias eram reais. Após a descoberta do abismo, pessoas despertaram poderes transcendentais. E com esses poderes, eles derrotaram os monstros e exploraram o abismo. Graças a isso, o padrão para julgar alguém não era mais baseado em personalidade ou esforço, mas em rank de desperto. Se seu rank de desperto fosse alto, então qualquer um poderia viver uma vida boa. Entretanto, o nosso protagonista, ele era apenas um homem que era carregador. E com todo o sofrimento em seu olhar, ele olha para aquela pedra que ele tinha acabado de pegar em um monstro que estava no chão. E ele, sentindo uma grande angústia, começa a dizer: "Eu sou um carregador que apenas transporta a carga de um despertado e um adormecido que nunca sequer abriu uma janela de atributos com 35 anos. Então vemos que há 35 anos o nosso prota, ele não consegue ter nem sequer um atributo de qualidade. Então, novamente ele fala: "Enquanto não despertar, nunca vou conseguir viver o tipo de vida que eles vivem." Então, vemos que o nosso protagonista, ele começa a gritar dizendo: "Peguei todos os saques, sim!" Só que aí, quando ele vira para o lado, ele se espanta, pois no campo de batalha, onde alguns segundos atrás todos estavam vivos, mas nesse exato momento, todos partiram, deixando-o sozinho. Então, até mesmo ele notando aqueles que estavam reclamando dele em alguns segundos atrás também partiram. Então ele olha com um olhar de espanto e percebe que estão todos mortos. Então ele fala: "O quê? Eles estão..." Então ele percebe que alguém começa a falar com ele em um timbre de voz grave e assustador, dizendo: "Você é o último restante." Então aparece um grande monstro com grandes chifres e 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços enormes que estão preparados para estraçalhar a qualquer pessoa que está de frente dele. Então o nosso protagonista, ele percebe e olha para trás
e aquele monstro o encara fixamente com seus olhos vermelhos brilhantes. E quando percebemos, ele é um monstro que é rank SSS, chamado Asmodeus. O nosso protagonista, na hora que percebe, ele começa a gritar e, partindo para cima do monstro, ele tenta atacá-lo, mas o monstro, Asmodeus, ele estende as suas mãos e, em um piscar de olhos, o braço do protagonista é arrancado fora em apenas milésimos de segundos. O nosso protagonista começa a gritar no chão de dor aguda que ele estava sentindo nesse exato momento, enquanto o monstro apenas olha para ele com um olhar de prazer. Então o nosso protagonista, com o olho já avermelhado de tanto sentir dor, olha para o monstro e diz: que tipo de monstro é esse? Mas quando ele percebe, o olhar dele de assustado aumenta mais ainda, pois o monstro rank SSS joga um raio roxo que bate e desfere simplesmente a sua cabeça. E enquanto aquele raio bate em sua testa, ele começa a jorrar o líquido todo em seu rosto e começa a descer um grande fluxo. E ele começa a pensar: o que é isso? Como eu morri? Ele começa a chorar e novamente vemos que o fluxo começa a descer mais intensamente. Então, logo ele começa a relembrar dos momentos que eles estavam com os pais e diz: meus pais faleceram em um acidente de carro. Eu fui atormentado na escola sem parar e vivi sendo ignorado minha vida toda por ser um adormecido. Entretanto, vemos que o nosso prota, ele começa a querer desabafar tudo que estava em sua mente. E ele diz: minha vida vai acabar depois de apenas ser transportador de carga por aí? Então o prota, quase perdendo o olhar com vida, ele continua se chamando de perdedor. Ele diz: um maldito perdedor! Essa merda de vida! Que inferno! Então vemos que aí desperta nele um despertar. Um homem que não era despertado agora com a força de algo maior. Ele conseguiu despertar. Rangendo os dentes, ele vê o fluxo descendo e a gota de sangue que desce começa a brilhar. E com isso aparece: todas as condições do despertar foram cumpridas. E com isso vemos algo parecendo galáxias e planetas, e de repente aparece um homem que parece que atravessa um portal. Esse homem tem cabelos longos e ele todo em si brilha. Vemos que o nosso prota olha para uma escada que parece ser de ouro. Então ele, prostrado, e tenta entender o que é que está acontecendo diante a sua visão. Aquele ser de branco, de cabelos longos, aparece diante dele e ele simplesmente olha e diz: o quê? Eu definitivamente, quando ele percebe, o tempo parece estar parado, mas ele percebe que o seu corpo está lá, que já partiu. Então ele, ajoelhado, percebe e diz: Asmodeus, parou? Então vemos que um homem atrás dele começa a se aproximar e é aquele ser de branco. Então o homem diz: não está muito focado em alguém como o Asmodeus ter parado? Então ele, com cara de surpreso, olha e diz: você, quem é você? Então o homem olha para ele e diz: quem sabe? Alguns me chamam de rei, mas não precisa se preocupar com isso. Ele sorrindo, e vemos aí vários planetas em algum tipo de galáxias. Então ele fala, sentado em um trono, enquanto o nosso prota está ajoelhado: devo conceder minha autoridade a ti de agora em diante. Então o nosso prota, olhando fixamente para ele, diz: rei? Autoridade? Mas do que ele está falando? Esse ser deixou o Asmodeus assim? Então ele olha fixamente para ele novamente com um tom de surpresa, pois ele acaba de escutar dizendo: não é bom ser tão desconfiado. Então o prota fica se perguntando: eu apenas admirei sua tenacidade e vontade. Acabei por lhe escolher. Ele olha para ele enquanto está com as pernas cruzadas e vemos aí vários planetas em alguma galáxia e ele sentado nesse trono de ouro. O nosso prota olha para ele e diz, e fica se perguntando: não estou entendendo ainda. Então novamente aquele ser de branco diz: entretanto, seria bom pensar que esse tipo de milagre não acontecerá de novo. Então o prota percebe que não terá uma segunda oportunidade, mas enquanto ele diz: espera, me escolher? Mas o que está acontecendo? O ser de branco começa a sorrir e ele diz: apenas espere pacientemente pela sua hora. Um dia onde irá entender tudo o que virá. Então nos encontraremos de novo. Então com isso tudo começa a ficar branco e vemos que um grande monstro começa a aparecer diante deles. Então o ser de branco se prepara com algum raio de luz em suas mãos, jogando contra o nosso protagonista, e ele diz:
minha chave. E então vemos que toda a cena que acontecia partiu para o acontecimento final com um grande raio de luz brilhando e cortando. Então, quando percebemos algum chiado que o protagonista está escutando, então ouvimos uma voz: "Ei!" Então, no fundo, enquanto ele está abrindo os olhos e a mente dele voltando em si, ele começa a ouvir alguém dizendo: "Ei, esse maldito está dormindo. Maluco, acorda! Agora está nos ignorando completamente, é? Então precisamos apenas acordá-lo." Então, vemos que o olho do protagonista começa a se abrir e vemos alguém sorrindo no fundo. Então alguém diz: "Bom dia!" Aí dá um tapa bem forte na cara do nosso protagonista. Simplesmente a gente percebe que ele, nesse exato momento, está sofrendo algum tipo de bullying na escola. "Está acordado agora?" E ele olhando: "O que está acontecendo?" E vemos então que aparece 3 alunos que está simplesmente agarrando o nosso protagonista e fazendo bullying com ele. Então o carinha de cabelo curto que está sorrindo brutalmente diz: "Cara, você só presta atenção depois de apanhar, é?" E então vemos o nome desse camarada: Bae Hyung-soo. Então ele começa a dizer: "Como que o maldito que me atormentou na escola está aqui agora?" Então vemos que os 3 estão ali próximo ao prota. Então um está sorrindo. Então vemos aí finalmente o nome do nosso protagonista, que é Tae-hyun ou Taeyun. Vamos deixar Tae-hyun. Ou então vamos chamar ele só de Tai. E o outro diz: "Por que não responde?" Então ele começa a pensar que definitivamente estava no abismo agora mesmo. Mas então ele leva outro tapa e a cara dele fica toda machucada. E ele pensa: "Espera, pela autoridade?" Então, quando vemos os olhos deles, começa a perceber algo em sua frente. E quando vemos, está lá algum tipo de holograma aparece em sua frente, mostrando os seus status, que diz: nome Kim Tae-hyun, idade 19, rank F, habilidade pré. Mas na parte de habilidade não finaliza. Então ele começa a olhar direito a sua janela de status e percebe que a idade dele nesse exato momento é de 19 anos. E ele pensa: "Peraí, isso foi há 16 anos atrás? Se for, quer dizer..." E ele começa a sorrir. Então vemos que o outro, agarrando ele, percebe que ele ficou doidinho, lelé da cabeça. Mas então ele solta e diz: "Mas o quê? O que há com esse camarada? Ele endoidou de vez?" Ele tá doido. E começa a xingar o nosso protagonista e sorrindo ele diz: "Você realmente quer uma surra?" Então, enquanto ele falava isso, um soco veio diretamente bem na boca do camarada. Então ele jorra esse líquido e ele é jogado para trás. Os outros 2, percebendo, um deles olha para trás e diz: "Hyung-soo!" E o outro: "O que é que tá acontecendo?" Então o nosso prota, sorrindo, pensa: "Isso significa que eu também sou um despertado!" Então vemos que os 4 estão no topo do prédio da escola e o valentão já está no chão. Ele começa a limpar as suas lágrimas, agora ansioso para testar suas novas habilidades. Então, quando a gente menos espera, o Tigelinha começa a se aproximar com sua habilidade de fogo, enquanto o de trás está com a habilidade de gelo. E ele grita: "Quem tá R1, seu maldito, você enlouqueceu! Você é um Zé Ninguém!" E ele começa a atacar o nosso protagonista. Ele lança um ataque, o nosso protagonista ele já desvia. E ele se perguntando: como é que ele desviou? O nosso protagonista pega e dá um soco bem dado no seu queixo por baixo, erguendo ele para cima. Então, o cara de trás, que estava vindo com habilidade de gelo, leva um chute bem forte na sua barriga, voando para trás. Então, o nosso protagonista pensa: 35 anos da minha vida, através de toda a minha vida como um adormecido, fiz tudo o que eu podia. Desde treinamentos físicos fundamental até saber toda a informação disponível sobre o abismo e os monstros, conhecimento de diversas habilidades e até mesmo habilidades de combate interpessoal. Então não tem como eu perder para alguns valentões inexperientes que nem sabem a merda do básico. Enquanto ele grita forte, ele espanca os 2, fazendo eles chorarem e terem que gemer o ai Dudu. Geme meu nome, geme, falando Dudu. Então eles caem duro no chão e ele diz: haha, é claro, vou ter que refazer o treinamento físico. Mas que monte de merda. É isso que o camarada que estava atrás dizendo. O quê? Despertado? Kim Tae-hyun, seu filho da mãe, vou te mandar pra vala, seu merda! E ele começa a se transformar em um homem parecendo cheio de escamas de pedra. Então aparece a habilidade dele. Pele de pedra, C,
fortalecer o corpo com pedras que surgem da pele. Então vemos um murro com aquela habilidade de pedra se aproximando do nosso protagonista. O nosso protagonista desvia por milésimos de segundos e começa a levar vários tipos de soco, mas ele consegue desviar bravelmente. Então ele percebe que o homem está vindo por cima, mas quando ele mal espera, ele consegue desviar. Mas aquela pancada foi tão forte no chão que simplesmente ergueu uma explosão de poeira e pedra, dissipando vários detritos em vários lados. Então vemos que quando a poeira começa a passar, o homem está ali no meio da poeira intacto, mas de repente o nosso prota começa a vir atacando ele por trás. Então quando ele vai perceber que está vindo, o nosso prota acerta um soco bem na cara dele. Então quando o nosso prota presta atenção, ele se assusta e o camarada diz: "Ei, tá fazendo o quê?" E quando vemos, o soco do prota não teve efeito nenhum. Então quando o nosso protagonista percebe que a mão dele está machucada e diz que não tinha como acertá-lo fisicamente com as mãos nuas, então ele leva um soco e voa para trás com toda a força. O nosso prota cai se arrastando no chão e quando vemos, ele está todo ferido e com o líquido vermelho descendo da sua cabeça e boca e nariz. Então o outro começa a rir, dizendo: "Devia conhecer seus próprios limites antes de agir. A ficha tá caindo agora, né? Seu maldito adormecido inferior." E ele começa a rir e diz: "O que vai fazer agora? Vai correr como fez agora há pouco?" E ele começa rindo e os seus olhos brilhando vermelho. E ele continua dizendo: "Ou talvez fique se debatendo com suas habilidades despertadas." Então nosso prota pensa: todos os despertados possuem uma habilidade e um rank. Nós vemos que ele fica sem expressão, apenas com o líquido descendo. E vemos aqui que aparece alguns rank. E ele vê e fala, começando do rank F, que é o mesmo que um humano normal, até o rank S, o território daqueles que podem ser chamados de monstro. As capacidades físicas e habilidades do despertado aumentam exponencialmente. De rank F a rank S, a diferença de poder é muito grande. Então vemos que ele diz: "Mas o que eu tenho? Um rank F de predação? É uma habilidade desconhecida e que ninguém nunca ouviu falar, mas é do pior rank. Não tem como eu ter chance de ganhar contra ele, que é rank C." Então vemos que o carinha começa a perceber algo. Então, por algum motivo, o nosso prota começa a ter algum tipo de energia brotando de seu corpo que fica com uma cor avermelhada bem forte. Então ele, se levantando, diz: "Não sinto como fosse perder." E começa a ficar mais forte ainda aquela aura que brilhava perto dele. E o outro dizendo: "Que meleca é essa? O que é que está acontecendo?" E ele começa a se impressionar com o tamanho do poder que estava em sua frente, fazendo uma onda de choque de ar bem forte. E ele diz: "Não pode ser, você despertou mesmo? O pequeno Kim tá em R1? Então o nosso protagonista diz: "Isso é a predação? Eu posso sentir a magia se movendo conforme a minha vontade. Não sei o que está acontecendo, mas..." Então vemos os olhos dele brilhando enquanto o sangue escorre. A sua feição muda totalmente. Então ele começa a se preparar, pois o seu rival estava vindo com tudo para acabar com ele. "Mas tudo isso vai acabar assim que te matar", diz o carinha. O prota, preparando para receber o ataque, ele estende a mão, e quando ele estende a mão para defender o golpe do seu rival, uma onda de choque começa a se espalhar por todo o ambiente. Então quando ele percebe que o golpe dele não está tendo efeito, ele grita: "O quê?" Então quando vemos, o soco dele foi parado com apenas a palma do nosso protagonista. O nosso protagonista, com o olho brilhando, apenas o encara fixamente. E quando ele vai perceber, ele começa a exalar mais poder ainda, onde o olho dele começa a brilhar mais forte. O outro começa a exercer toda a força que ele existe, ao ponto de até se cagar, se deixar, né? Sei lá, vai pra lá. Esse cara aí deve ter se borrado todo em tanta força que colocou. Então quando vemos, ele está gritando e toda a sua habilidade está sendo drenada, pois o poder do nosso protagonista parece que é para roubar algum tipo de habilidade. Então vemos alguns alunos ali olhando alguns memes, né? E quando percebemos, um grande furacão de habilidade foi gerado atrás deles. Então corta para a cortina de fumaça e os detritos das pedras voando por todo o local. E quando vemos, o nosso protagonista está em pé diante do seu rival que está caindo em sua frente. Então ele cai
E assim a batalha termina, com o nosso protagonista suando e então a mensagem chega para ele. Predação completa. Como resultado de ter caçado seu oponente, seu rank mudou para I. E então a habilidade dele começa a surgir nas mãos, com algumas pedras aparecendo. E uma nova habilidade. E vemos que o poder daquele homem, daquele rapaz, começa a aparecer no braço do nosso protagonista. E então o sistema fala. Pele de pedra foi registrada. Então aparece uma gasosa e ela se pergunta, o que está acontecendo? E então aparece o nosso protagonista segurando aqueles moleques que estavam com ele no meio daquela pancadaria toda. A professora apenas sentada e o nosso prota fala, olá professora. E ela, Então o nosso protagonista ele explica que depois daquela luta ele levou os moleques, incluindo Bae Hyun-soo, para a enfermaria. E a professora usou as habilidades de enfermeira para curar ele de seus machucados. E nesse momento a professora perguntou o que é que tinha acontecido e por que eles estavam tão machucados. Então o nosso prota disse que ele teve que mentir para a professora dizendo que eles caíram da escada. E ele fala, ainda bem que consegui fazer a professora não continuar perguntando mais nada. Então logo após vemos o nosso prota subindo uma ladeira e ele fica se pensando, isso é ótimo, consegui despertar e me vingar do Bae Hyun-soo. O problema é, meu rank consegui mudar por pouco depois de treinar por toda a minha vida. Aumentou depois de uma só luta. Então vemos aí o rank. E ele continua explicando. Pode até ser de rank F, mas o poder supera uma de rank C. Então vemos aí algumas batalhas. Posso até roubar as habilidades dos oponentes derrotados. Por que aquele cara, o rei, me deu um poder assim? Por que ele me fez regressar? Tenho incontáveis perguntas. E ele começa a subir as escadas. Então, ele olhando seriamente, continua com o pensamento dele, dizendo que no fim só tem uma coisa que ele precisa fazer. Então, no pôr do sol, ele se aproxima perto de uma casa e a mente dele fica em foco como conseguiria descobrir mais sobre a predação. Então, ele, de frente da mesma casa, começa a dizer que já fazia um tempo desde que vinha para cá, dizendo que ele queria visitar a casa dos tios deles, pois fazia um bom tempo já que os pais dele tinham partido. Então vemos a foto aí dos tios dele juntamente com o primozinho dele, que parece ser aqueles meninos que gostam de chupar chupito no meio da rua, lá ele, né? Então, amigavelmente, ele dá um sorriso e diz, tio, voltei um pouco mais tarde. Ele fica falando, será que devo procurar informações sobre habilidades similares? Então o nosso prota, na hora que ele entra, ele percebe que o primo dele está no chão, catando dinheiro, enquanto vemos dois camaradas que está com algum tipo de máscara, enquanto o outro está sentado. Então, na hora que ele vê, o primo dele percebe e diz, Quinta R1? Então, ele fala o nome do primo dele, dizendo, Hwang Jae-yong, vagabundinho, por que você não tá na escola? Melhor assim, chama ele de vagabundinho. Então, ele olha surpreso e vê a caixinha de dinheiro que estava lá. Ele falou, esse vagabundinho, ele tá roubando. Então ele começa a explicar que mesmo antes da regressão dele, ele lembrava que esse vagabundinho queria ficar com os valentões. E pegou todo o dinheiro da casa e causou uma grande confusão. Então um dos mascarados fala, quem é esse maldito? Aí o outro... E o prota diz, e pensar que seria hoje? Então ele começa a cochichar no ouvido do loirinho vagabundo aí e começa a dizer, uau, estava me perguntando quem era, mas é o primo do Jae-yong. O prota apenas fica olhando ele. Então o loirinho começa a se aproximar e diz, se não quer levar uma surra, não se envolva e pica a mula, rapaz. Vamos pegar o que precisamos e vamos cair fora daqui. Adormecido, Yong-nin. Ele encara o nosso prota, enquanto o prota apenas olha para ele, achando que iria intimidar por causa do tamanho. O prota olha para ele, dá um sorriso e diz, eu queria testar. Então o loirinho, quando pensa em dizer o quê, vemos aí um vulto de um movimento de um soco bem dado, bem na cara do loirinho. O loirinho cai no chão cuspindo com toda a força, enquanto os outros dois que estavam junto com ele ficam assustados, juntamente com o vagabundinho. Então o nosso protagonista pega novamente o vagabundo que estava no chão e começa a bater nele. O outro diz, espera, espera, espera. Então o nosso prota estende a mão para a cara do loirinho e quando vai ver não acontece nada. O prota fica assustado perguntando o que é que estava acontecendo. Então surge a notificação. A função de predação está inacessível. Enquanto o loirinho olhava e diz, ué, não é meu fim ainda? O quê? Então o prota continua se perguntando o que é que está acontecendo. Ué, não foi ativada? Então quando menos espera, o loirinho taca ali um chute na cara do prota enquanto ele estava distraído. E o prota sai voando, enquanto leva mais um soco na cara. O prota cai de bunda no chão
e o loirinho parte para cima dele, juntamente com os outros dois. Um daqueles caras que estava juntamente com o loirinho usa uma habilidade de correntes, enquanto o outro joga parecendo uma névoa venenosa. Vemos também que o loirinho ele tem habilidades que parecem ser de vinhas com espinho. Então, as 3 habilidades avançam para cima do nosso protagonista. Quando o nosso protagonista presta atenção no que é que estava acontecendo, uma grande explosão acontece. Então, vemos aí os 3 esperando alguma reação do nosso protagonista. Então, o loirinho fala: como que um adormecido ousa agir como um despertado? Ele nem mesmo sabe o lugar. Então, o loirinho se assusta, pois logo chega a notificação do hack. O uso de habilidade foi detectado. Então, o loirinho se pergunta o que é que está acontecendo. Novamente, o sistema fala: acorrentar, veneno, sangrar, confirmado. Então vemos aí o grande monstro saindo, que é o poder do nosso prota, a predação. O sistema diz: devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. Então o prota, já indignado, começa a dizer: agora ele resolveu funcionar, é? Parece que ele neutraliza as habilidades como bem quer. Então o loirinho lá atrás, espantado, sem saber o que aconteceu, fica se perguntando o que foi que aconteceu. Ele, espantado, quando menos espera, um golpe o acerta rapidamente, o jogando para o chão novamente. O nosso prota, sorrindo brutalmente, começa a dizer que o poder pode até demorar, mas ela com certeza é muito forte. E vemos aí a cara do loirinho todo esbagaçado, quebrou até os dentes. Então volta a cena do protagonista dizendo: por enquanto é isso, né? Então vemos aí eles derrotados no chão. O prota diz: eu acho que eu aprendi uma coisa ou outra. E ele começa a falar em sua mente: bem, pelo que eu sei, a janela de atributos ela é visível apenas para os despertados. E aí mostra o status do nosso prota, com o nome dele, idade, o rank, força, vigor, velocidade, mana, fadiga, magia restante e as habilidades que a gente já vê aí. E ele continua dizendo que as informações é bem detalhada, mas nem tudo é informado. Então ele nota que não estava faltando mana até agora, mas de alguma forma a predação se ativou. E ele continua dizendo que, em algumas outras palavras, além da descrição, fatores diferentes de mana devem afetar seu uso. Além disso, o efeito passivo da habilidade de predação, que não é mencionada na descrição, ela resiste e neutraliza habilidades relacionadas a condições anormais, como sangramentos e envenenamento. Então o nosso prota continua pensando: bem, posso gradualmente confirmar se minhas especulações estão corretas. Então o prota fica pensativo. Então o prota diz: bem, vamos para o mais importante agora. Então o vagabundinho começa a falar que ele viu um lado muito impressionante do nosso prota, como o primo dele vai refletir as ações que ele tinha cometido, e pediu para o nosso prota perdoar ele dessa vez. Então ele diz para o nosso prota, dizendo assim: seja lamber os seus sapatos ou latir como um cachorro, vou fazer qualquer coisa que me mandar. O nosso prota apenas olha para ele e diz: que patético. Então o nosso prota, ele diz que sabia que esse cara era bem traiçoeiro, mas quem diria que ele seria tão ruim assim. Então o nosso prota, ele continua olhando para o cara, enquanto o cara tá simplesmente latindo. Então o nosso prota diz: o problema não é ele, mas o outro incidente que acontece hoje. Então vemos que o prota já tá sabendo que vai acontecer alguma coisa em breve, e ele já se prepara. Então vemos enquanto o vagabundo do primo dele tava aí com a cara de cachorro tudo, ele diz: tá bom, eu te perdoo, cara. Aí ele diz: sério? Mas em troca, venha comigo para fazer uma coisa. Ele olha assim, ajoelhado, e diz: tá bom. Então vemos em algum lugar, tinha uma placa dizendo que a área era restrita e que somente pessoas autorizadas que podiam entrar. Então vemos 3 pessoas, um homem de óculos e parece ser 2 mulheres, mas tem uns PP ali, deve ser ela. E de repente o camarada diz: uma quebra de portal, e começa a sair alguns monstros enquanto os 3 estão ali apenas observando. Então começa a explicação da quebra de portal, um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para o abismo subitamente abre, se deixando sem cuidado um desastre da masmorra ocorrerá. Então, o de óculos fala: já faz 10 anos desde a última quebra do portal. O portal foi subitamente criado, então os monstros estão se espalhando. Então, a loirinha lá atrás fala: julgando pelos monstros, se não fizermos nada, o desastre da masmorra será em breve. Então, a de cabelo curto disse: devemos começar uma evacuação da vizinhança? Então o carinha diz: não precisa, porque temos a nossa habilidade barreira do nosso lado. E vemos aí que a barreira dele é de rank B, e ele fica se achando todo gostosão por causa de uma barreira de nível B. E quando ele menos espera, ele continua falando. Ainda por cima, o rank dessa quebra de portal é apenas C. E vemos aí o monstro se esticando todinho
para tentar romper a barreira. E ele continua dizendo que o monstro mais forte que vai sair dessa barreira é apenas um rank C. E vemos que cada vez mais a barreira dele começa a se esticar. E enquanto ele estava se achando gostosão, dizendo que a barreira dele vai aguentar todos os esforços, os monstros começam a sair em direção a ele. E as outras duas espantadas dizem, líder do time! E quando o Senhor Óculos vai virar, o carinha de óculos começa a atacar os monstros e só vemos as cabeças rolando aí. E ele se achando novamente, como rank B, somos mais do que capazes de resolver isso. E só vemos aí a cabeça do rolando. Então voltamos à cena do vagabundinho correndo, dizendo para o nosso prota que está tudo ok, né? E ele continua enchendo o saco do nosso prota, perguntando se o pessoal do controle já estava lá e se isso seria uma boa. E ele continua dizendo que já chega desse senhor. E ele continua, é verdade, a mana inicial dessa quebra de portal é estimativa em rank C. Por outro lado, o pessoal do controle é de rank B, então não terão problemas contra os oponentes de rank C. E o vagabundinho continua dizendo, sim, é isso que estou falando. Então o prota diz, sim, mas apenas se for mesmo uma masmorra de rank C. Então o vagabundinho fica assustado. Então vemos a cena de vários corpos de monstros no chão já derrotados. Então o Senhor Óculos fica estranhando enquanto mexe no corpo daqueles monstros. E ele diz, esses monstros de rank baixo quebraram minha barreira de nível B. Não pode ser. A mana fluindo daqui é acima do meu ranking? Então, uma das mulheres começa a dizer, líder de time, algo de dentro do portal está... Antes dela finalizar de falar, começa a sair os monstros e a barreira começa a se romper e eles três começam a olhar fixamente enquanto o monstro rosna do outro lado. Então, ele assustado diz, o quê? O que é isso? Então, sai um grande monstro juntamente com vários outros Kenon e vemos que os três estão agora ferrados. O monstro começa a rosnar e encarar eles sorrindo com uma cara de mal. E então mostra ogro gigante, rank A. Então o óculosinho fica falando, não era rank C, mas A. Então, quando ele menos espera, uma chama chega em direção a ele, tudo é explodido imediatamente. Então volta pro vagabundinho do primo dele, se perguntando se caso ele estiver certo. Mas isso seria ridículo. E como que ele saberia de tudo isso? Então o prota continua dizendo que já passou por tudo isso, né? E ele continua dizendo, além de terem visto os monstros, eles não emitiram uma ordem de evacuação. Então o prota diz, intuição. O vagabundinho fala, hã? Minha intuição diz isso, o prota diz. Então o vagabundinho diz, você tá mentindo. O outro diz, não me diga que está me enganando. Quando ele finalizou de falar isso, vemos uma galera de gente correndo, enquanto vários monstros vêm em direção ao prota e o vagabundinho ao mesmo tempo. O outro espantado vê que o pessoal está correndo porque é uma quebra de portal. Então o vagabundinho, ele começa a se perguntar o que é que está acontecendo e fica com medo. O nosso prota já esperando e diz, se lembra do que eu te disse para fazer, certo? Vai lá então. E ele fala, Ryung, mas e você? Diz eu? Então, ele olha fixamente e percebe que o prota está usando uma habilidade e o prota fala, vou me livrar desses monstros e logo vou atrás de você. Então vá fazer o que você tem que fazer. Então vemos um prédio que excede a altura dos outros que estão perto e então mostra um carinha de cabelo amarrado que fica falando. Assim como disse, a situação está piorando rapidamente. A quebra de portal C, que pensaram ser rank C, acabou por ser rank A. Reforços não serão possíveis, já que os outros estão ocupados em conquistas de masmorra e exploração do abismo. E ele continua dizendo que a única solução para essa crise é um despertado de rank A. E ele fala, você é a nossa única esperança. Então, vemos que ele está olhando para um camarada que está do lado dele. E ele diz, nos ajude, lâmina lunática. Hyun-soo. Então vemos aí o camarada chorando e a gente percebe que ele é um despertado de rank A, lâmina lunática Hyun-soo. Então os olhos dele brilham e diz, todo mundo aguente firme, o herói, eu, Hyun-soo, estou indo. E vemos aí que a especialidade dele é Chunibyo. Então o nosso prota, ele continua atacando esses monstros que aparecem na frente dele, acertando em vários lugares, principalmente no peito. Começa a utilizar a sua habilidade, derrotando a cada um desses monstros. Uma mão em chamas, então o prota continua usando a sua habilidade de predação, despedaçando todos aqueles monstros em milésimos de segundos. Então o prota diz, todo feliz, como esperado. A causa da falha da predação é baseada na fadiga e mostra a fadiga dele em 52%. Se a fadiga passar de 70%, não será ativada. Então ele continua dizendo que a maioria das habilidades são ativadas com base no uso da mana, mas não quer dizer que só tem que se preocupar com mana. Isso por causa de fadiga. Então mostra a cena da fadiga. Então ele continua explicando sobre a fadiga, dizendo que ela aumenta se usar uma habilidade ou fazer atividade física. E quanto mais alta, mais o poder de habilidade diminui e seu corpo físico fica pesado. Então ele descobre que absorver os monstros mortos podem recuperar mana sem usar. E ele continua sugando o corpo de cada um daqueles monstros. Então o sistema fala,
Os sinais de vida do alvo pararam, então mana não será consumida. Você concluiu a predação com sucesso e recuperou sua mana. Então vemos o nosso prota sorrindo e ele fala, e um melhor. Então aparece o sistema falando. Seu rank mudou para ti, predação e para ti, pele de pedra e para ti. Então nosso prota com o olho vermelho sorrindo fica todo feliz, pois as habilidades dele estavam evoluindo. E ele falou que quanto mais usar a predação, mais ela pode crescer. Então começa a aparecer alguns seres brilhando em 3 tipos de cor diferentes. E ele diz que nesse ritmo de crescimento posso virar até mesmo um rank S ou até um SS. Ele disse, não. Talvez eu consiga virar o primeiro rank SSS do mundo. Então volta a cena do nosso protagonista que ele vê que já acabou tudo que tinha para fazer. Então ele decidiu voltar para o vagabundo primo. Mas ele percebe que algo estava acontecendo ali perto. E quando vemos, alguém está lutando com um grande ogro, que é aquele ogro de rank A. E ele está caindo por cima do nosso protagonista. Nosso protagonista se perguntando o que está acontecendo. Então volta para o Chunibyo e fala, seu monstro imundo! E ele começa a fazer uma espada de luz que está indo. E ele continua dizendo, vou me vingar pelas almas das pessoas que matou. Esse guerreiro da justiça, Hyun-soo, te julgará. E ele continua chorando. Esse Chunibyo é doido. E o nosso prota todo olhando assim, dizendo, o que esse doido tá falando, mano? O ogro de rank A parte para cima do Chunibyo e começa a atacar, enquanto o Chunibyo ele usa uma espada de luz para atacar o monstro. Ele continua atacando em vários lugares, cortando o monstro em vários pedacinhos, mas a pele do monstro ainda é resistente. Mas então ele dá um golpe super poderoso que causa uma grande luz que passa até da altura dos prédios. Então o nosso protagonista, apenas observando, fica espantado com o tamanho poder. E ele disse, ele derrotou o monstro de rank A, finalmente. Esse deve ser o despertar de rank A que resolveu uma quebra de portal sozinho antes da minha regressão. A lâmina lunática, Hyun-soo. Então vemos ele apenas observando o cara enquanto finaliza com seu golpe majestoso com a sua espada de luz. O nosso prota fica perguntando, nossa, ele é muito forte, ele é tão forte quanto ouvi falar. Então o Chunibyo começa a dizer, monstro idiota, ele morreu pelas mãos da espada da justiça. E aí ele faz o gesto aí de escadinha de olho e dizendo que ele é o cara. Então o prota diz, esse cara parece que é tão estúpido quanto eu falava. Mas por que o Hyun-soo tá aqui? Então ele continua pensando, antes de regressar, eu sei que ele estava numa batalha sangrenta contra um ogro gigante do outro lado da cidade. Então o Chunibyo ele continua dizendo, cidadãos, espero que encontrem paz aí em cima. Então o nosso prota fica espantado enquanto observa o que ele estava fazendo. E de repente o nosso prota percebe que o sistema falou com ele, dizendo, habilidade detectada. Nosso prota fica espantado e quando percebemos, o Chunibyo é atacado pelas costas brutalmente por um ser misterioso. Ele olha para trás com o jato saindo da boca dizendo, que? Então aparece esse ser tenebroso dizendo, te peguei, Hyun-soo. Então vemos a visão de uma cidade que logo após muda para uma cena de algum lugar que eu não consigo reconhecer o que é. Mas então voltamos lá pro vagabundinho do primo do prota, está lá com a gasosa deitadinha lá. Ela começa a se mexer pro lado e pro outro. O bichinho lá tá todo assim agoniado já dizendo o que eu vou fazer. Então ele fica se perguntando, tá tudo bem fazer isso mesmo? Fazer o quê, bicho safado? Sem vergonha e vagabundo. Então ele continua pensando, hoje à noite muitas pessoas vão morrer. Fica lembrando do primo dele. Então ele fica assustado. Então ele lembra que o protagonista pediu para ele resgatar uma enfermeira que se chama Chai Nayong. E ele pediu para que ele fosse lá. Então ele fala que ela vai acabar partindo, fazendo as atividades relaxantes ao invés de recuar. Então mostra ela sendo atacada enquanto segurava alguém, uma criança. Você pode fazer as pessoas dormirem com a sua habilidade de dormir, certo? Disse o nosso protagonista. E ele disse, sim, eu consigo. Então faça a professora dormir e leve para um lugar seguro. Eu cuidarei do resto. Então mostra ele se despedindo. Então volta para a cena do primo vagabundo que fez já a professora dormir e ela tá bem de boa aí enquanto as perninhas dela está para fora. E ele fica se perguntando como é que o meu primo sabe de tudo isso. E ele se toca dizendo, talvez isso sequer faz sentido, mas não há uma outra explicação. Hyung-nin despertou uma habilidade de prever o futuro. Então mostra ele com um monte de cartas atrás, com a bola de magia, dizendo, nossa, ele despertou um poder de prever o futuro.
Aí vemos o nosso prota dizendo, não, prever o futuro, isso é incrível. Então o nosso prota atrás diz, eu disse não, isso é loucura, loucura. Então mostra a noite e volta para o nosso protagonista, enquanto voa alguns jatos vermelhos na frente dele. Então o prota percebe que algo deu errado, enquanto ele olha para o camarada que estava atacando o Chunibyo. Enquanto isso, o Chunibyo fala, quem é você? Revele a sua identidade. E ele todo machucado, enquanto o outro fala, você está vivo mesmo depois de ter acertado seu ponto vital. Que surpreendente. Rank A estão no nível diferente mesmo. Isso fará a caça mais divertida. Então mostra que ele é um vilão de Rank B, chamado Han Sang-do, que a habilidade dele é furtividade de Rank B. Então começa uma explicação dizendo que eles chamam os despertados que cometem crime de vilões. E entre eles, o vilão de Rank B, Han Sang-do, é um maníaco que durante a quebra de portal saiu desferindo o golpe e fazendo a limpa em vários cidadãos. Então nosso prota pensa, mas tenho certeza que antes da minha regressão eles nunca se conheceram. Será que o futuro mudou por minha causa? Então o prota apenas fica observando. Então volta a cena do camarada dizendo, seu desgraçado maligno, você era um vilão. Fica com raiva enquanto os olhos começam a brilhar. Eu vou puni-lo com minhas próprias mãos. E pega a sua espada de luz e começa a partir para cima do vilão. Quando ele tenta acertar, ele percebe que um tremor começa a acontecer debaixo dele. Quando eles menos esperam, era aquele ogro que se regenerou o mais rápido possível. O ogro começa a gritar bem alto para tentar espantar eles. Então, o Chunibyo fala, o quê? Um ogro gigante? Então o outro fica rindo, dizendo que a habilidade de regeneração era incrível, como é esperado de um monstro de rank A. O monstro começa a preparar e fecha o punho em direção a eles e soca o chão com toda a força, causando um grande impacto no chão, fazendo ambos voarem. Então o vilão começa a dizer, não tenho o que fazer, vou deixar tudo pro An Hyung-soo para ele resolver tudo isso. Mas, de qualquer forma, então o vilão olha para trás e percebe o nosso prota e ele diz, e pensar que tinha um espectador, hein? Boa! Quanto mais presas tem, melhor. Ele passa a língua na sua espada a ele. E vemos o nosso prota assustado e ele parte para cima dele com toda velocidade, dizendo, morra! E quando ele vai acertar a espadada no pescoço do nosso prota, o nosso prota diz, Sadmei, Satanás. e mete lá bicuda bem na cara dele. E ele fica com raiva dizendo, seu tolo, começa a escorregar para trás. Ele fala, então você é um despertado? Vilão de Rank B, Han Sang-san. Então o vilão começa a encarar ele, enquanto o nosso prota diz, então quer dizer que o lunático que estava cometendo alguns crimes por aí, usando a habilidade de furtividade era você, não é? Que bom que te encontrei. E ele começa a ativar a sua habilidade de pedra enquanto sorri. E vemos que começa a pancadaria e troca de golpes pro lado e pro outro. Nosso prota dá um soco enquanto ele atinge a sua espada e ele começa a girar suas espadas com toda habilidade para cima do nosso protagonista. O nosso prota fica se esquivando e ativando o escudo com as suas mãos de pedra. Ele vai para o lado, vai para o outro, enquanto a sua espada começa a vir em direção à mão do nosso protagonista. E ambos ficam trocando golpes. O vilão, ele escorrega dizendo, você realmente deve ser bem habilidoso para estar tão confiante. Quem diria que uma lâmina é inútil em você? E vemos o prota encarando seriamente, enquanto vemos que ainda está ativo a sua habilidade. Não sei como você me conhece, mas deve estar achando que tem alguma chance de vencer, já que meus ataques não funcionam em você. E no fundo, o campo de batalha acontecendo enquanto o Chunibyo ainda está lutando com aquele ogro gigante de rank A. Então o vilão fala novamente, mas entenda, criança. O prota fica apenas encarando ele. Você deveria saber que o mundo não gira em torno de você. E ele pega a sua lâmina com a cara de psicopata e parte para cima do nosso protagonista. Fica invisível. O nosso prota já percebe que ele está usando a habilidade de furtividade. Então, no fim, ele se escondeu, não é mesmo? O prota pensou, se preparando e esperando ele atacar. Mas o prota continuou pensando que seria inútil e que seus ataques não iam continuar dando efeito nenhum. Então, quando ele tenta acertar ele, achando que ele estava ali, o vilão aparece por trás dele dizendo, tem certeza que os golpes não farão efeito? E quando vemos, está saindo um jato do braço do nosso protagonista, mesmo estando com proteção. O prota olha e percebe o quê? O camarada começa a sorrir enquanto prepara os próximos golpes. E ele diz, quantos caras como você eu já derrotei? Nem preciso contar. Aqueles que confundem sua habilidade como invencibilidade. E ele continua acertando o nosso protagonista em várias direções, com sua habilidade de furtividade junto com agilidade. E ele fala, com sua fraqueza exposta, só está envergonhando e morrendo de vontade de fugir, não é mesmo? É melhor que entenda isso antes de morrer. Todas as suas habilidades têm uma fraqueza. Então vemos um golpe poderoso e o nosso prota sai sendo golpeado com toda a força enquanto o vilão sai com os olhos brilhando roxo. Vemos um jato no chão
E o nosso prota já está cabisbaixo, pensando que vai perder. E ele fica dizendo que quem diria que a pele de pedra teria tamanho defeito. E o prota diz que as habilidades de pedra não estão bloqueando perfeitamente os ataques do inimigo, que com apenas um choque muito grande esmagaria a pedra, e a parte esmagada seria substituída por outra de durabilidade claramente inferior. E vemos aí que está desmoronando toda a pele de pedra dele. Então vemos que as habilidades de luta do vilão não são apenas habilidades, mas também que ele tem algum tipo de conhecimento de combate. Então ele continua encarando nosso protagonista. Nosso protagonista diz que já esperava que isso iria acontecer, dizendo que agora ele tinha certeza que uma luta mano a mano é possível mesmo contra um oponente de rank B. Então, as forças dele e as habilidades físicas não são como as de um rank D mediano na final. Então, o prota olha para o vilão e diz: deveríamos concluir o teste agora? O vilão apenas diz o quê? E começa a rir. Você ficou doido depois de ficar encurralado? E corre para cima do nosso protagonista, tentando acertar ele. Então o protagonista diz: você sabe por que eu queria te encontrar? Então o camarada sorrindo diz: do que você está falando? E quando ele olha, o protagonista, exalando a sua opressão, diz: é porque eu queria sua habilidade. E mostra ele soltando a sua habilidade para cima do vilão. Então o vilão, olhando essa habilidade: o que na terra é essa mana perversa? Esse verme esteve escondendo o tempo inteiro o seu poder? Então ele começa a sorrir e chama o nosso protagonista de tolo e diz que não importava a habilidade dele, que ele iria atacar mesmo assim. E começa a ativar a sua habilidade e fica cercando o nosso protagonista e diz: acha que consegue me acertar sem me ver? Então o protagonista diz: não foi você mesmo quem disse que toda habilidade tem uma fraqueza? Então ele fala com um tom de ameaça: percebi isso depois de devorar muitos monstros diversas vezes. Dentre esses monstros, muitos escapam da minha visão, mas no fim a predação captura todos eles. Simplesmente, onde quer que se esconda, para onde quer que fuja. Então vemos ele tentando fugir. E a visão do nosso prota: a predação chegará até você, não importa. Então só vemos o vilão sendo derrotado e a espada dele voando do lado do nosso prota. E o vilão despedaçado em vários pedacinhos. Então o dia finaliza com um grande sucesso, enquanto o Chunibyo está deitado no chão, dizendo: que merda, ao menos aquele vilãozinho ardiloso não houvesse me pegado. Mas o herói da justiça, o guerreiro invencível, até eu, An Hyun-soo, não posso desafiar a morte. E vemos aí que o ogro de rank A continua vivo e está indo em direção do Chunibyo. Então o ogro se prepara para dar um ataque poderoso na direção do Chunibyo, e quando ele acerta o chão, esmagando tudo, ele presta atenção, rosnando, quando percebe que não tem ninguém ali. Então o nosso protagonista aparece. Que diabo você está olhando para o chão? Então aparece o nosso prota com a nova habilidade que ele acabou de adquirir. E o monstro olha para ele e fica apenas encarando. O prota diz: não é de admirar, até porque é de longe bem mais confortável. Então vemos aí que o prota começa a ativar o seu hack. Então no mesmo dia, vemos que o nosso prota, ele leva o vagabundo primo dele para casa dos pais deles. E quando chega lá, ele diz: pai, mãe, cheguei em casa. E fica todo com a cara sorridente. E o prota diz: opa, tá tudo bem? Tudo certo com vocês, tio? E eles começam a chorar, pois eles estavam preocupados por algum motivo. A gente não precisa nem dizer, né? Porque eles estavam preocupados porque tinha acontecido essa invasão de monstros. E eles estavam com medo deles terem sido comidos, né? No meio do procedimento da invasão. Então o pirralho começa a sorrir, dizendo: nada aconteceu, não é mesmo, Hyung? Talvez não pra você que não estava, mas a casa tá uma bagunça total. Parece que viraram o lugar. Então o vagabundo do primo dele começa a dizer que nada aconteceu e começa a jogar a culpa pra cima dele, dizendo: não é verdade, Hyung? Então o nosso prota simplesmente fala que não ia falar nada. E vemos aí várias casinhas, tudo bem organizada. Então, na próxima cena, vemos um jornal sendo assistido pelo celular e fala: notícias urgentes, uma grande quebra de portal depois de 10 anos, tanto pelas guildas quanto o governo. A partir de agora, o alerta da quebra de portal foi encerrado, mas, considerando a possibilidade de uma quebra subsequente, o governo ordenou que as escolas próximas fiquem fechadas por uma semana. Então vemos alguns homens já guardando a escola para que as escolas fiquem fechadas. E volta a notícia: como as notícias de sobreviventes aos poucos aumentam, o público pode finalmente se sentir aliviado. Então volta a cena daqueles 3 que estavam na quebra no começo. Ele simplesmente diz que não um rank C, mas um rank A. Então vemos que a professora também está falando com aqueles homens, explicando para ela que simplesmente quando ela percebeu já estava ali, né?
Então vemos que o Chunibyo está sendo homenageado e ele fica dizendo que não foi ele que derrotou aquele ogro gigante e que o herói de verdade era outra pessoa. Então volta o jornal dizendo, entretanto, o cadáver do ogro não foi descoberto e a identidade do vilão que atacou o público continua desconhecida. E vemos só os escombros enquanto algumas pessoas aparecem aí no fundo. As pessoas percebem que as medidas de segurança preventivas não são suficientes. Agora, nas últimas notícias, então, o nosso prota diz, gostei, enquanto olhava o celular. E o nosso prota fala, que bom que não mencionaram o meu nome. Ele desliga o celular e parte para uma nova aventura, sorrindo, e vemos aí que ele vai para o próximo nível, adentrando algum lugar desconhecido. E logo vemos o novo perfil atualizado dele. E vemos que ele agora tem 3 habilidades novas, como furtividade de rank D. Ele fica dizendo que no estado atual dele seria muito difícil de usar as 3 habilidades ao mesmo tempo. E logo vemos que ele está caído no chão, porque se ele tentar usar as habilidades, ele vai ficar fraco e não vai conseguir derrotar os monstros. Dizendo que se usar um pouco delas já vai esgotar a mana, e se aumentar demais a fadiga, ele pode até falecer. Então ele diz que o melhor jeito de lidar com tudo isso seria com poções, e que essas poções são elixires criados para vários propósitos, como recuperar mana ou fadiga. Mas ele diz que esses elixires são caros e ele estava sem grana por enquanto. E ele disse que para isso ele iria conseguir o dinheiro através de caça, e para caçar ele precisa de uma permissão legal. Então vemos o nosso prota passando por alguma brecha. Ele começa a passar por alguns lugares que somente ele sabe disso através da vida passada dele. E ele percebe que fazer isso pode ser considerado um crime. Então vemos um casulo de algumas aranhas e 3 grandes aranhas mães estão aí no centro se preparando. E ele diz que explorar masmorras não descobertas seria a nova meta dele. Então uma das aranhas começa a falar, como ousa um mero mortal entrar aqui? A outra olha e diz, como ele nos encontrou? E a outra sorrindo diz, vamos ter um banquete hoje? O prota apenas encara elas e percebe que elas têm alguma inteligência, pois elas sabem falar. E aí mostra, Irmãs Aranha Rank B. Então o prota, ele encarando elas, percebe que o Rank B não seria o suficiente para upar e que ele precisa comer centenas delas para isso. Então as aranhas semi-humanas olham para ele e diz, como ousa seu humano arrogante? E avançam para cima dele. E uma delas diz, você não percebe a sua situação atual? Então uma delas enche a bochecha e começa a cuspir um líquido que parece ser veneno. E logo mais as 3 começam a atacar ao mesmo tempo e gritar, nós vamos te comer vivo. Então vemos essa bola de veneno indo para cima do nosso protagonista. Então elas 3 começam a rir, dizendo, como se sente agora? Começou a sentir dificuldades para se mover e sentir os efeitos da paralisia? Então vemos o nosso prota todo feliz, enquanto vemos que a habilidade de predação dele foi ativada. Por causa de um poder misterioso, resistiu com sucesso. Então as 3 irmãs ficaram espantadas porque nada tinha acontecido com o nosso protagonista. O nosso prota apenas encara elas, dizendo que as habilidades delas eram úteis e que a partir de agora todas as habilidades seriam dele. Então vemos o sistema dizendo, você teve sucesso em completar a predação. Nova habilidade, paralisar, foi registrada. Então no dia seguinte, vemos aí um grande prédio que parece ser de associação de jogadores da Coreia. Vemos que esses homens estão guardando a porta, enquanto vemos que 3 pessoas estão reunidas com algum tipo de reunião. Então um dos homens começa a dizer, 2 dos melhores jogadores da Coreia estão aqui bem na minha frente, novo gerente de RH da associação, Go Tae-won. E ele começa a explicar, dizendo, um despertado legalmente permitido a usar suas habilidades para várias funções, como exploração, limpeza de masmorras e assim em diante. Reunidos, então vemos os 3 personagens que são os mais fortes. E ele continua explicando que atualmente 5 jogadores no topo da recém-criada Associação dos Jogadores. Dentro as guildas criadas, as 4 grandes guildas são os lutadores indivisíveis, os artesãos alquimistas, os magos feiticeiros e os informantes andarilho, e a agência que controla as 4 guildas e todos os jogadores, a Associação de Jogadores. Então ele encara fixamente e diz que eles estão bem na minha frente. Então vemos aí uma gasosa que faz tempo, hein, gerente? Então mostra o nome dela, mestre de guilda dos andarilhos e jogadora de rank S, Yu Ayeong. Então o próximo tapa-olho que aparece diz, obrigado por vir, sei que deve estar ocupada. Ele é presidente da Associação de Jogadores e jogador de rank S, Je Jin-ui, alguma coisa assim. Descobriu alguma coisa? Quer dizer, sobre a guilda maligna? Um deles fala,
a Guilda Maligna. Então eles começam a explicar sobre a Guilda Maligna, que é uma organização criminosa formada pelos mais cruéis criminosos entre os vilões. Os membros da guilda usam anéis dourados com 3 caveiras cravadas nele. Então alguém se aproxima, entrega uns papéis dizendo que ali são a lista dos alvos deles. Então a mulher olha e fica dizendo, mas eu tenho certeza de que você não me chamou só para me dar um documento, certo? Então o que foi? Ele começa a rir dizendo, bem, você sabe o que é isso, não é? Eu queria sua opinião sobre o assunto. E ela olha para ele dizendo, minha opinião? Ele, o tapa-olho, diz, senhorita Yon, quando você fez o teste de jogador? E ela, hã? É claro que quando eu fiz a minha idade mínima, 19 anos, né? E ela fica impressionada se perguntando o que tinha acontecido. Então ela fala, presidente, não me diga que... O tapa-olho diz, você acha que um estudante do ensino médio poderia enfrentar um monstro? Então aparece o nosso prota sentado em um monte de monstros já derrotado. Ele pega o telefone e vemos que ele tem várias pedras preciosas e cristais na sua mochila. E ele começa a fazer uma ligação e diz, o lance é, eu quero comprar umas poções. E então finaliza o nosso prota segurando uma joia preciosa ou algum cristal roxo que brilha intensamente nas mãos dele. E acabou, pessoal, por enquanto. Logo eu trago a parte 2 dessa parte aqui. Se vocês gostou, se inscreva no canal que logo a gente vai trazer para vocês o mais rápido possível, tudo bem? Eu vi que tem vários mangás e manuais novos aí que poderia eu estar trazendo, mas por indicação eu fui fazendo essa daqui para vocês. Se vocês tiverem algum manhwa que vocês têm interesse em saber, o que tiver mais votação será a próxima obra que a gente vai trazer, beleza? Valeu! E também eu quero pedir desculpa se esses últimos 20 minutos ficou estranho, é que o canto que eu tô fazendo a gravação de voz, ela começou a ficar abafada e a minha voz ficou estranha. Então já peço desculpa de antemão para vocês, tudo bem? Beleza? Fui!